Estamos aqui nessa noite para estarmos falando um pouco sobre a graça e as maravilhas de nosso Senhor Jesus Cristo e sua obra. Bom, para o tema de hoje eu trouxe uma passagem interessantíssima para os dias em que estamos vivendo com essa pandemia, esses problemas que vêm assolando o nosso país e o mundo. O tema que eu trouxe foi a missão do pregador. Grava isso pra gente, por favor. A missão do pregador. Sim, missão do pregador. Por que a missão? Se nós pararmos para refletir, diante da situação em que estamos vivendo, se não tivermos pessoas levando a palavra do Pai, a palavra de Deus, aos lares, às casas, às pessoas, o que será do mundo? O que será do mundo se nós, enquanto seres humanos, pensantes, estivermos simplesmente na nossa quarentena, refugiados em nossos lares, esquecendo do mundo lá fora? Diante disso, começamos, minha esposa e eu, a pensar sobre a necessidade de se levar às pessoas a palavra do Pai. Então, eu escolhi a pregação com esse título, a missão do pregador. E para tal, eu gostaria que você estivesse em mãos da Bíblia. Estivesse em mãos da Bíblia. A Bíblia que é a palavra de Deus, nosso escudo, a nossa espada, a nossa proteção. Na Bíblia eu vou estar tirando um título, um texto, de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, eu estarei lendo no capítulo 1, do versículo 6 ao 8. Capítulo 1, versículo 6 ao 8. Será baseado nessa parte da Bíblia, ou nesse trecho da Bíblia, que eu estarei tentando levar até vocês a inspiração do Pai. Sim, a inspiração do Pai. Eu gosto muito de estar falando sobre a Bíblia no contexto geral, mas Atos dos Apóstolos. Ato é um verbo, é uma ação, agir. Então, a ação dos apóstolos. Espero que vocês já tenham aberto a Bíblia de vocês aí em Atos dos Apóstolos, de capítulo 1, do 6 ao 8. Vou ler aqui brevemente e estaremos tentando trazer ao nosso país, ao nosso convívio, às pessoas que a gente gosta, essa palavra de conforto, de acalanto, de tranquilidade aos corações. Uma implantação da Igreja de Cristo na Palestina é o Atos. Começamos em Ascensão. Assim reunidos, eles o interrogavam: Senhor, é porventura agora que desinstaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes ele: Não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Nesse momento, indagado pelos apóstolos, Jesus, lembrando aqui, nesse momento, ele já havia sido crucificado,
Então, ele no cenáculo ali, no encontro com os apóstolos, os escolhidos, ele é indagado. Jesus é questionado. Os apóstolos têm medo. Os apóstolos têm dúvidas. Pergunta, é agora, nesse momento, que vai ser instaurado aqui na terra o reino de Deus, o reino de Israel? E Jesus, calma o coração. Vocês terão a graça do Espírito Santo em vocês e vocês sairão ao mundo. Diante disso, me vem algo assim à cabeça que eu acho interessante a gente estar pensando. Se vocês observarem bem, em quase ou todas as passagens em que Deus solicita a participação de nós, seres humanos, nas suas dádivas, esses seres humanos, eles eram tidos ou considerados pessoas que não tinham aqueles dons ou aqueles talentos que se esperava deles. Tem uma passagem bíblica que eu acho interessantíssima que diz o seguinte: Deus não escolhe os capacitados. Não, Ele não escolhe os capacitados. Observe bem. Ele capacita os escolhidos. Observe Davi, uma criança. Deus o ungiu e deu a ele a capacidade. Ele o capacitou. Grava bem, o capacitou. Moisés também falado por Diana em outra passagem, também não tinha. Era uma pessoa comum, não tinha talvez a capacidade, mas Deus o capacitou, deu a ele a capacidade. Se nós pegarmos a prostituta, Maria Madalena, conta um momento. De certa forma, se nós observarmos, é até uma pecadora. E Deus dá a ela a capacidade. Então, meus irmãos, meus queridos irmãos, observe. A nós é dado a capacidade para agirmos, a capacidade para tentarmos mudar o meio de maneira positiva. Fomos feitos, de acordo com Êxodo, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Você já pararam de pensar sobre isso? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus é poderoso, gente. É inquestionável isso. Você foi feito à imagem e semelhança dele. Então você tem poderes. Porém, nos vem aquele momento de refletir. Será que eu estou usando os meus poderes de maneira positiva? Será que eu estou usando os meus poderes? Será que você, meu irmão, será que você está usando os seus poderes? O seu poder de ser semelhante a Deus? Você se igualar ao Pai? Em Lucas, capítulo 9, de 1 a 5, Jesus no cenáculo diz a eles: saiam, vá ao mundo, pregue, leve a palavra. O Espírito está em vocês, o Espírito Santo está em vocês. Então vocês têm poder de cura, vocês têm poder de libertação, vocês têm poderes. Use-os. É Atos.
Atos dos Apóstolos, agir dos apóstolos. Em vários momentos, nós nos deparamos com fraquezas, a nossa fragilidade humana, as dúvidas, melhor dizendo. Isso é normal. Em algum momento, eu estava sentado lá na igreja, aqui em Augusto de Lima, na cidade de Augusto de Lima, frequentando um grupo de oração, Fonte de Água Viva. E naquele momento me vinha um calor, quando eu via as pregações, quando eu ouvia as pregações dos irmãos, e aquilo me vinha um calor, cara, eu quero fazer isso, eu vou me lançar a isso. O calor não era meu, gente. Meus irmãos, é Deus te escolhendo. É Deus mostrando a você que você tem capacidade de mudar a vida das pessoas. Nós estamos passando por um momento tão triste na história da humanidade. Eu, como professor de história e apaixonado com isso, eu conheço bastante sobre os momentos tristes que a Terra passou, que nós seres humanos passamos. E esse é um deles. Daqui a um tempo estará nos livros de história. Aí me vem assim aquela pergunta, aquela dúvida. E qual será o meu papel, já que hoje eu estou inserido no contexto, qual será o meu papel? Como eu serei lembrado? Serei lembrado como alguém que ficou dentro do seu lar, protegido, com alimento, com um pouco de dinheiro, seguro, com a família segura? Ou serei lembrado por alguém, como alguém que buscou conciliar lares? Serei lembrado como alguém que buscou apaziguar intrigas, amansar os corações, tranquilizar a alma das pessoas. Como seria bom se cada um de nós observássemos as nossas competências e capacidades. Lembre daquela fala que eu disse agora há pouco. Deus não escolheu os capacitados, mas capacitou os escolhidos. Queridos, quantos de vocês estão agora, de repente, diante de um celular, diante de um computador, no seu lar, ouvindo, tendo a oportunidade de ouvir essa passagem, que eu espero que o Espírito Santo esteja agindo para que vocês possam, sim, ser tocados pela capacidade de ouvir e lembrarem que vocês também são capazes de fazer a diferença na vida das pessoas. Cada um de nós tem essa capacidade. Jesus Cristo, em inúmeros momentos da sua vida, ele demonstrou fraquezas. Inúmeros. Não foi em um momento, não foi um momento que ele se encontrou com os discípulos no monte, que ele conversou com Deus e falou: Pai, afaste de mim esse cálice se for possível. Não, Jesus Cristo mostrou fraquezas durante vários momentos. Mas em todos os momentos, ele buscou
lá dentro o motivo da sua vinda à Terra, o motivo da sua configuração em ser humano, para se igualar a nós, para nos encorajar, para nos mostrar que nós também somos inspiração de Deus. Nós somos inspiração de Deus. Nós somos sua imagem e semelhança, como eu já falei há pouco. Essa moléstia, essa pandemia, ela tem vitimado inúmeras pessoas. E queria eu dizer que não, que acabou por aí, mas infelizmente eu não tenho essa possibilidade de dizer acabou, não morrerá mais ninguém. Porém, nesse exato momento em que eu estou aqui sentado, pregando a vocês, sendo inspirado por Deus, nesse exato momento tem pessoas que estão sendo inspiradas por Deus para encontrar a cura para esse mal. Mas observe uma coisa, por favor. Algum momento da minha vida, eu conversando com algumas pessoas, ouvindo pregações, que eu sou apaixonado pelas pregações de outras pessoas, eu ouvi uma coisa interessantíssima, que isso vale a pena gravar. O Espírito Santo, ele não é mágico, ele não faz tim-sim, salabim, não. Não, ele não é mágico. Quem são mágicos são charlatões. O Espírito Santo, ele já fala Espírito Santo de Deus. Então observe para mim, por favor. O Espírito Santo, ele só vai agir em quem tem conteúdo. Ele só irá agir naquela pessoa que buscou. Toda a ciência existe porque Deus quer. Deus quis que existisse. Então os médicos encontram a solução, a cura, através da vontade de Deus. Isso vale para mim. Isso vale para você. O Espírito Santo só consegue mover conteúdo. Porque do contrário é charlatanismo. O Espírito Santo, meu querido, ele move em você porque você tem a capacidade de buscar se encher. Se encher de conteúdos positivos, estudando, pesquisando, lendo bons livros, se informando de coisas positivas. Nesse exato momento, tem pessoas postando vídeo de Facebook sem proveito nenhum, inverdades sobre inúmeros fatos. E essas inverdades prejudicam o próximo. Algumas pessoas, elas estão inquietas, elas estão com medo. E qualquer informação que venha via WhatsApp, via Facebook, ou qualquer outro meio de informação que não seja verídica, interfere na continuidade da vida das outras pessoas. Então, quando você posta algo que não é legal, que não é verdadeiro, que você não comprove, não é o Espírito Santo que está agindo. O Espírito Santo, ele vai agir nas pessoas que têm conteúdo, que têm bagagem, que têm informação positiva que vai ajudar o próximo. Deus escolheu você. Quantas vezes você estava diante de algum pregador ou de alguém falando algo que te tocou, que te comoveu, e você também quis fazer aquilo? Como eu falei agora há pouco, eu estava movido pela vontade. Pela vontade. E essa vontade, ela não é de Alisson. Essa vontade era de Deus. De usar o filho em prol do outro filho. Quantos lares a gente pega um irmão mais velho que poderia aconselhar o irmão mais novo, ou de repente o irmão mais novo
aconselhar o irmão mais velho, ou de repente o tio aconselhar um sobrinho. Tantas pessoas que estão invadindo territórios que não são bacanas, que não são interessantes, da droga, da prostituição, ou de tantos outros males. E não tem ninguém que acenda a luz do Espírito Santo no caminho daquela pessoa. Então, nesse momento, meus irmãos, meus queridos irmãos, vamos agir. Vamos ser ferramentas positivas. Vamos ser pessoas do bem, construtoras da obra de Deus, da obra do Pai. Como dói o coração de Deus. Como dói o coração do Pai. Saber que o seu filho, que foi selecionado, o seu filho que foi escolhido a dedo. A medicina novamente explica sobre isso. São milhões, talvez bilhões de espermatozoides ali tentando fecundar um óvulo. E você foi escolhido, eu fui escolhido. Será que foi à toa? Será que foi sem propósito? Será que foi um erro? Será que Deus não tinha um propósito para esse filho, para essa filha? Observe a vida de você, observe a sua vida, observe os caminhos que você tem percorrido, trilhado. Observe quantas pessoas você tem tocado de forma positiva. Observe o mal que você está fazendo ao próximo, até mesmo a você. Eu estava dialogando com Diane, minha esposa, e a gente falava sobre isso. Vamos montar fazer uns vídeos. Aí, mas quais são os recursos que a gente tem? Será que a gente tem possibilidade de fazer um vídeo de qualidade? Será que nós temos possibilidade de fazer um vídeo próspero, que leve a palavra do Senhor, que possa servir para ajudar um irmão? Aí a palavra foi bem assim, a fala foi assim. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Ele vai dar um jeito. Ele vai criar um meio. Na verdade, o meio já até existe, Alisson. O meio já existe. Você que ainda não olhou em volta. Você que ainda não se inspirou. Você ainda não tomou do poder do Espírito Santo. Bom, então nesse momento a gente começou a usar. Vocês não estão podendo ver, evidente, mas aqui tem um pedestal, um celular fixado com fita isolante, um fundo musical tocado de violão, de um aparelho sonoro. Tem aqui guitarra, posso estar tocando também, mas no momento está sendo isso. A palavra, que é o mais importante, que não pode faltar, a palavra de Deus. E uma vontade enorme, um calor enorme de fazer com que você, meu irmão, minha irmã, meu querido, fazer com que você também use das suas ferramentas, use das suas capacidades, da sua competência para transformar. Davi, quando ungido, utilizou daquilo que ele dispunha. É como se Deus desse a ele a coragem que faltava. Ó Davi, o negócio é o seguinte, meu querido. Imagina Deus falando.
Ó, você vai pegar... O que você tem em mãos aí? Ah, Deus, eu sei olhar as ovelhas, eu sei campear, e eu sei afugentar os lobos. Mas então, Davi, como você afugenta os lobos? Ah, eu uso aqui uma pedra, um alforje, e rodo e jogo a pedra. É nisso que você é bom, Davi. Mas Golias tem 2 metros e sei lá quantos, 2 metros e tanto. Eu sou apenas uma criança, Deus. Sim, você é uma criança, mas eu estou com você. Eu estou com você, Davi. Então você, meu amigo, minha amiga, Deus está com você. Depende somente de você. A terra precisa, clama. Nesse momento, a terra clama por você. Vamos fazer diferença. Vamos fazer diferente. Vamos prosperar. Dentro de economia, na economia, os economistas, eles dizem assim, é na crise que se cresce. Aí me vem assim, como assim na crise é que se cresce? Eu pensava que crescia-se na bonança, na sobra, não é na crise. Na crise é que se cresce. Sabe por quê? Porque todas as pessoas, ou pelo menos a maioria delas, elas ficam ofuscadas pelo problema. Porque elas se consideram, elas se colocam dentro do problema. Elas não conseguem se afastar. Porque se você estiver diante de um obstáculo, você não consegue ver através do obstáculo. Agora, quando você se afasta, você consegue ver adiante. Então, no momento dessa crise, dessa pandemia, que nós consigamos tentar afastar um pouco do problema e ver soluções viáveis. Tantas mudanças ocorrerão depois desse problema que estamos vivendo hoje. No feudalismo, só fugindo um pouco do contexto e entrando dentro do contexto que eu gosto, que é a história, no feudalismo, durante a peste negra, 1/3 da população europeia foi dizimada. Então 1/3 da população da Europa foi dizimada. Aí você diria, então depois que foi solucionado o problema, a Europa passou por problemas muito maiores, porque não tinha população para movimentar a economia, enfim, engana-se. As pessoas buscaram recurso para se reconstruir. As pessoas aprimoraram as suas competências e capacidades. As pessoas eles não puderam mais ficar no seu mundinho isolado, no meio rural, que naquele momento a Europa era um território rural. E elas partiram para algo maior. E foi através desse algo maior que eles lançaram as grandes navegações. No momento posterior à Revolução Industrial. Então uma coisa, ela puxa a outra. Vocês perceberão quantas transformações aparecerão na Terra após esse momento de crise. Por que então você, meu irmão, minha irmã, que está aí, de repente acomodado com a crise, ou de repente, me desculpe a expressão, quando eu falo acomodado, eu não estou agindo de forma pejorativa a você, não. Eu estou dizendo o seguinte, que de repente você está vendo somente o problema e não está procurando uma solução para o seu caso, para o caso do seu familiar. Está entrando muitas vezes em depressão. Isso é o caminho mais fácil, gente. Se entregar à bebida, à droga,
há tantos outros malefícios à vida, é mais fácil. O caminho para as coisas erradas ele é largo. O caminho do erro ele é largo. O caminho das coisas certas ele é mais estreito, por isso ele é mais difícil. Mas se você levantar, se você sair, se você acordar, eu não estou dizendo para você sair da sua casa nesse momento, não. Estou dizendo para você sair desse mundo de medo, de conformismo, de aceitação. Estou dizendo que existem inúmeras soluções. Eu vejo pessoas jovens usando essa ferramenta aqui, ó, o dia todo. Se você parar diante delas para conversar, pouquíssimas utilizam esse recurso de maneira inteligente. Essa ferramenta, ela nos permite ir além. E foi inspirada por Deus também. Porque se alguém fez é porque Deus permitiu. Se Deus acreditou em você, acreditou no cara que criou um celular, que acreditou no cara que faz a medicina, ele acreditou em você também, acreditou em mim, vamos então utilizar dessa credibilidade para melhorar o meio, em que estamos inseridos. Eu gostaria muito que você, meu irmão, minha irmã, fechasse seus olhos. Feche por um instante seus olhos. Pense da seguinte forma. Se Deus é por mim, quem será contra? Se Deus me capacitou, quem é capaz de tirar minha capacidade? Se Deus que deu a vitória tantas vezes ao seu povo eleito, me instiga, me dá a vontade de poder falar tantas outras coisas. Mas eu vou dizer simplesmente assim, nós temos o dever de sair e pregar o Evangelho. Nós temos o poder e o dever de sair e fazer diferente. Diante disso, meus irmãos, minha irmã, diante disso, vamos fazer diferente na nossa vida. Vamos sair e pregar, utilizar os recursos que a gente tem à disposição. Que Deus seja louvado. Deus é louvado. Que cada um de nós saibamos do nosso poder, da nossa capacidade de transformar o meio que estamos inseridos. Deus abençoe sua vida. Deus nos abençoe nesse momento. Sou Alisson Borges Leal, professor de História. Estou aqui tentando tocar o coração de alguém. Que Deus te ilumine, graça e paz. Amém.